Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 3 de Iyar, 5.784, a contar da criação. Dia 11 de maio de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Kedoshim, que significa sede santos, como diz a chamada da entrada da Torá, desta Parashá, nesta semana aí. Estamos no mês de Iyar. O mês de Iyar é um mês propício para a cura, para a nossa cura emocional, nosso refinamento pessoal, para estarmos aí cada vez mais nos aproximando de Hashem no nosso dia a dia. Estamos vivenciando os dias de catástrofe no Rio Grande do Sul e, de acordo com essa realidade aí, né, estamos nos movendo para podermos auxiliar de alguma forma o povo gaúcho, algumas comunidades, né, e nós estamos aí através da comunidade Benenoa, Rio Grande do Sul, ali na cidade de Viamão, com o casal Miriame e Gesiel Stum, e onde nós enviamos a primeira remessa, né, das nossas doações que arrecadamos junto com algumas dezenas de pessoas para podermos levar um pouco de conforto, ajuda, auxílio para enfrentarem esses momentos aí, sabendo que é um grupo que nós podemos confiar, onde vai chegar os recursos e ali serão destinados, né? Então, já recebemos algumas notícias, né, da aquisição de material de uso pessoal, higiene pessoal, bem como necessidades básicas, né, principalmente questão de água, por exemplo, né, e também recebemos a informação no dia de hoje, através do casal Gesiel e Miriane Stum, que a água na torneira começou a chegar, né, ali na cidade de Viamão. Não sabemos as outras cidades atingidas, né? São mais de 300 cidades atingidas por essa grande inundação. Semelhante, né? Foi como um tsunami que passou por ali e trouxe realmente muita destruição, muitas mortes, né? Alguns chegam a comentar, né, através do YouTube, pelos canais e redes sociais, que na realidade há milhares de mortos, né, que ainda não contabilizaram essa realidade. Então nós vamos ter aqui, daqui a pouco, né, um momento de prece em favor do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho, ok? Então nós vamos trazer aí a recitação de um salmo, que é exatamente para a questão de enchentes, e fazermos uma prece para que o soberano dos mundos possa realmente fazer mudar o tempo ali, né? Para que mude para um bom tempo, com sol, para que as águas possam escoar e voltar ao seu leito normal, natural, e as pessoas possam iniciar então a reconstrução, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí. O mês de Iyar traz para nós, né, alguns fatos interessantes ligados ao mês de Iyar, ok? Parece que... alguns fatos interessantes do mês de Iyar. A Hassidut explica que Iyar é o único mês no qual cada um dos seus dias faz parte de uma mitzvah, que é a Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Então, o mês de Iyar, o mês inteiro, se faz a contagem do Homer. O rei Salomão iniciou a construção do primeiro templo em Rosh Chodesh de Iyar, e também os planos do segundo templo foram formulados na mesma data, no princípio do mês de Iyar. No dia 14 de Iyar, é chamado de Pesach Sheni, o segundo Pesach, que vai acontecer esse ano, nos dias 21 para o dia 22 de maio, né? Que é o segundo Pesach.
E também o mês de Iyar é o segundo mês a partir de Nissan, né? Nissan é o primeiro mês e Iyar é o segundo mês. Nesse dia, né, aqueles que não participaram do primeiro Pessach, então eles vão participar do segundo Pessach, né, comendo um pedaço de matzá, para lembrar que Deus deu uma segunda chance às pessoas que não podiam oferecer o cordeiro pascal, né, que foi oferecido lá na saída do Egito, né, o cordeiro de Pessach, para fazer essa oferenda e comê-lo junto com o matzot um mês depois. Geralmente 7 dias são suficientes para a purificação, porque o caso de Pessach Sheni, há um mês depois, né, de intervalo do primeiro para o segundo mês, né, apenas em um dia é feito então a purificação, enquanto que o primeiro Pessach são 7 dias para a purificação. O Rabi Yaakov Emend contou que a resposta lhe foi revelada pelos céus, a matzot que o povo comeu na saída do Egito em 15 de Nissan, durante 30 dias até o final do dia 14 de Iyar. Em outras palavras, a santidade de Pessach se estende por 30 dias, por isso só um mês depois é que pode se comemorar o Pessach Sheni, o segundo Pessach. No dia 18 de Iyar, é chamado e conhecido como Lag Baomer, né, por ser o 33º dia da contagem do Homer, e esse 33º dia da contagem do Homer, pelo calendário judaico, vai acontecer o 33º dia de Homer, vai acontecer exatamente, vamos ver aqui, 31, vai acontecer na noite da sexta para o sábado, né, no dia 24 para o dia 25 de maio, né, que é o Lag Baomer, né? Então vai ser nessa data aí o Lag Baomer. É um dia de alegria por marcar o final da peste que dizimou os alunos do Rabi Akiva. Outro motivo da alegria é por ser a data do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, que pediu para que todos festejassem a data, pois ele havia completado a sua missão na Terra e estava retornando à sua fonte essencial, né? Então, essas são algumas características, alguns fatos do mês do mês de Iyar, ok? Baruch Hashem. Vamos citar aqui os nomes, né, dos contribuintes nessa primeira remessa que foi enviado à comunidade Bnei Noach na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, sob os cuidados do casal Miriane e Gesiel Stum, né, os líderes locais ali da comunidade Bnei Noach, que através deles, né, a região que está ali ao redor deles, né, estão sendo agraciados com o trabalho que eles estão fazendo ali de ajuda ao próximo, ok? Então, as pessoas que contribuíram para essa primeira remessa, nós temos aí a Iris Silva Souza, a Roseli, a Aparecida Taborda de Carvalho, o Ângelo Roberto e a sua esposa Gisélia Nascimento Andrade, o Ilker Rego Pedrosa, o Carlos Adonai Dantas, a Maria Inês, o emissário José Marmol, o Eduardo Araújo de Rezende, José Maria Pinto de Vasconcelos Neto, Clodoaldo Ferreira de Castro, Bianca de Oliveira Borges, Simoniel Delmiro, né, da Silva, né,
só para retificar aí, né? Emissário José Marmol e Edna, né? Não posso esquecer da Edna aí, tá bom? Então, a Edna também está junto aí nessa, como que fala? Nessa jornada aqui. Emirton Carvalho, a nossa sinagoga Beninoa Regional Bauru, a Maria Margarida Andrade dos Santos, o casal Danilo e Thaís, o emissário Emerson e a esposa Débora, a Gilda Sorgato Zanotto, a Maristela Rocha Carvalho, né, Sebastião Oliveira Flórida, né? Às vezes alguns nomes não apareceram aqui porque fizeram doação direto no CNPJ da sinagoga sede em São Paulo, então estão contabilizados lá na sinagoga sede de São Paulo do Brooklyn, né? E ali foram encaminhados para a comunidade Bnei Noach, Rio Grande do Sul, né? Então esses nomes aqui são pessoas que, como diz, são pessoas que fizeram a doação no Pix da nossa segunda tesoureira, onde nós centralizamos as doações e enviamos, né, para, nessa primeira remessa, R$ 2.081,74, né? Outras doações estão chegando e vamos aí fazer uma segunda remessa na próxima semana, se Hashem assim o permitir, para que as pessoas possam, sem sombra de dúvidas, fazerem as suas doações, né? Nós estamos aí, né, ao vivo e a cores. Jonas de Souza Guarulho, Grande São Paulo, né? Começou agora, foi alguns minutinhos, mas já estamos no início ainda, Jonas. A Miriane Machado Stum, né, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, está informando, né? Muito obrigado a todos que estão mandando ajuda aqui para o Rio Grande do Sul hoje. O Gesiel Stum, o marido dela, saiu com o caminhão cheio de donativos para entregar às pessoas que necessitam, né? Nós compartilhamos, né, o vídeo e algumas fotos, né, que eles mandaram para nós e em alguns canais nosso Bnei Noach. O Jonas de Souza, ele está compartilhando também no seu Instagram, né? O Jonas, se possível, aí colocar o endereço, né, do Instagram, para que as pessoas também possam visitar o Instagram do Jonas e ver as notícias aí também, né, a cores, né, daquilo que está sendo realizado através do casal Miriane Machado Stum e o esposo Gesiel Stum, né, através dessa comunidade, né, Hashem está usando a vida deles para ajudar muitas pessoas ali também, ok? Então, estamos aí nesse sentido aí, ok? Baruch Hashem. Aí o Jonas está compartilhando o endereço do Instagram, Jonas _Spaco Bnei Noach, né? Que na expressão lá a gente sabe que é espaço, mas para transcrever é Spaco, né? Spaco Bnei Noach, ok? Então é isso daí, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí. Com a graça de Hashem, né, vamos aí procurar efetivar, né, as doações para que chegue o mais rápido possível, né, ao casal Miriane e Gesiel Stum, ok? Então, quem contribuiu, quer continuar contribuindo, está na descrição da nossa live, do nosso shiur, né, o Pix CPF da nossa segunda tesoureira. A gente concentra as doações e a gente envia diretamente lá, vamos enviar diretamente lá para a Miriane, né, as doações aí, ok? Urgência, emergência, né, precisa ser feito o mais rápido possível. Quem ainda não contribuiu, estão aí as portas abertas aí para continuarem, para contribuírem, né, durante esses próximos dias, para que possamos enviar uma nova remessa, né, de ajuda
ali em Viamão, Rio Grande do Sul, ok? Baruch Hashem por isso daí. Amados, nós temos aí, né, agora nesse momento, nós vamos fazer uma prece em favor do povo gaúcho e do estado do Rio Grande do Sul, ok? Nós vamos fazer a recitação do Salmo 24, certo? O Salmo 24, ele é um salmo de proteção contra enchentes, certo? Então nós vamos fazer a recitação do Salmo 24 e em seguida vamos fazer aí uma prece em favor realmente do povo gaúcho e também do estado do Rio Grande do Sul. O Salmo 24 assim diz: Salmo de David. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, só pelo começo do Salmo, nós já vemos aí que realmente tudo pertence a Hashem, tudo pertence ao único Deus. Pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Iacob. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então vamos fazer uma prece em favor do povo gaúcho e também do estado do Rio Grande do Sul. Hashem Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, tu és o único e verdadeiro Rei da Glória. E por isso, tu és o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. A ti, de fato, pertence a terra e a sua plenitude, pois todos aqueles que habitam no mundo que tu criaste pertencem a ti. E é por isso, Hashem, que nós invocamos no teu nome precioso, Hashem Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, que realmente este mundo que pertence a ti, e todos aqueles que aqui estão neste mundo pertencem a ti, sem distinção, porque tu formaste o ser humano à sua imagem e semelhança, assim como os reinos vegetal, mineral, animal e humano, cada um deles tem uma centelha divina. Nós suplicamos a ti, Hashem, as tuas misericórdias, o teu favor, porque tu és chamado, Hashem, o Pai das misericórdias. Por isso, Avino, nosso Pai, rogamos a tua bênção para o estado do Rio Grande do Sul e o povo gaúcho. Mude, ó Pai amado, o tempo, pois começou a chover novamente. Faça com que cesse as chuvas, cesse as enchentes, abra os céus e faça o sol brilhar, para que as águas retornem aos seus leitos normais e o povo possa começar a recomeçar. Que o povo gaúcho, Hashem, através das suas células, através dos seus luzeiros que ali estão, faça resplandecer o seu rosto sobre eles, cada gaúcho, cada vida, cada família, cada comunidade, em cada cidade. Faça resplandecer o seu rosto para que sejam agraciados pelo teu favor, pela tua bênção, pelas tuas misericórdias, pela tua proteção. Dê às famílias enlutadas consolo, conforto. Dê, ó Pai amado, serenidade.
Dê, ó Pai amado, realmente misericórdia, para que nesse momento difícil, eles, ó Pai amado, tenham forças em Ti para superar as suas perdas dos seus entes queridos e força para reconstruir, recomeçar, ó Pai amado. Que o poder público não seja aquele que venha atrapalhar, mas que seja aquele que venha ajudar, porque afinal de contas, a maior porcentagem dos impostos que cada estado dá à União Federal ficam retidos com a União. Então, ó Pai amado, que realmente a União Federal e os estados possam realmente, ó Pai amado, contribuir e não atrapalhar, com que o povo possa salvar vidas, possa começar a reconstrução das suas bases, ó Pai amado. Dê, ó Pai amado, ao povo gaúcho um espírito cada vez mais de união, unidade, que todos possam elevar os seus olhos acima das montanhas, como diz o Salmo 121. E apesar das adversidades e de toda tristeza e tragédia, possam olhar para os céus. Shamaim, de onde vem o verdadeiro socorro, a verdadeira salvação. Por isso, Hashem, na Tua graça e misericórdia, que seja um momento em que realmente, desde a pessoa mais simples do povo gaúcho, até a pessoa mais sofisticada, dê união e unidade. Estamos vendo aí, ó Pai amado, muitas pessoas com poder aquisitivo muito alto, que estão, ó Pai amado, se movendo, se locomovendo, estão se envolvendo na ajuda, no socorro, salvar vidas e por aí afora vai. Fortalece cada um deles, ó Pai amado, que não haja absolutamente falta de nenhum centavo nos seus provimentos, que sejam multiplicados, para que eles possam, ó Pai amado, mais e mais ajudar o povo gaúcho. E aqueles que estão, ó Pai amado, realmente em suas ações, né, cada grupo social, grupos de ajudas, né, estejam cada vez mais revestidos pela Tua bênção, pela Tua proteção, pelo Teu favor. E esse povo, ó Pai amado, que está aí, né, realmente correndo para que venha ajudar as pessoas envolvidos com aquelas águas impuras, de saúde, de proteção, de imunidade, para que realmente não venham sofrer problemas de doenças devido ao contato com as águas impuras, ó Pai amado. Mas dê a proteção em todos os níveis. Seja a Tua graça, ó Pai amado, com cada liderança do povo que estão envolvidos diretamente, ó Pai amado, nas ações para salvar vidas, para ajudar, para socorrer ou qualquer coisa semelhante. Dê a eles a Tua proteção, ó Pai amado, que as bênçãos celestiais alcancem cada um deles, para que sejam agraciados. Como diz a sabedoria judaica, uma vida salva é como se salvasse o mundo inteiro. E essas pessoas estão envolvidas em salvar não apenas uma vida, ó Hashem, mas estão salvando vidas, estão salvando o mundo. E isso, ó Pai amado, é de fato um fator muito positivo espiritualmente contra todas as forças do mal, contra todas as forças negativas e destrutivas, Hashem. E por isso, o bem sempre prevaleceu sobre o mal. O mal sempre tem data de vencimento. Que o mal, ó Pai amado, que está visitando o Rio Grande do Sul e o seu povo, que cesse, que a sua data já esteja de fato já concretizada e que cesse, ó Pai amado, e que assim não haja novas enchentes no Rio Grande do Sul. Nós rogamos a Ti, ó soberano dos mundos, Adon Olam, misericórdia, que a Tua misericórdia neste Shabat seja especial para o povo gaúcho, para o estado do Rio Grande do Sul, e que possamos ver a Tua glória se manifestando ali, na vida das pessoas
e no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, ó Pai amado, Tu que és o único Rei da Glória, que esteja, pois, sendo exaltado no Rio Grande do Sul, e que seja, Pai amado, as pessoas voltando os olhos para cima, para buscar este Rei da Glória, para que muitas coisas preciosas possam acontecer, a luz divina, a presença divina se manifestar ali, e a Tua glória se manifestando ali. Nós te rogamos, ó Hashem, porque ao Teu nome, e somente ao Teu nome, é toda honra, toda glória, toda adoração, toda gratidão, toda reverência. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então, que as nossas preces alcancem a graça de Hashem, né, para abençoar o povo ali, ok? O Gesiel Stum está informando que eles estão na rota da entrega, né? Ele, Gesiel, e o seu irmão, companheiro e ajudante, o Henrique da Silva Pérez, né? Estão no caminho lá com o seu caminhão, fazendo ali as entregas de materiais de higiene pessoal, né? De uso pessoal, cobertores, água, mantimentos diversos, né? A várias famílias ali. Que Hashem multiplique essa graça, né, na vida deles ali, e que nós possamos contribuir, já que não podemos ir lá, que nós possamos contribuir com as nossas tzedakah, com as nossas doações, e possamos estar enviando para lá, né? Só fazendo referência, né? A primeira remessa que enviamos ontem foi de R$ 2.081,74. Que você e eu, que nós possamos somar nesses próximos dias novas contribuições para podermos enviar o quanto mais realmente seja agraciado sobre a tua vida. Amém. Amém. Então, Salmo 24 contra enchentes, né? Durante o dia você pode fazer a recitação mais vezes, né? E também, né, nos próximos dias aí, né? Amanhã, primeiro dia da semana, você também pode o fazer sem sombra de dúvidas, né? Tudo pertence a Hashem, e é Ele, né? Tem um vídeo aí no YouTube correndo, né, de um determinado homem, né, dizendo que ele está com um problema no braço devido aos esforços feitos aí no socorro, né, está imobilizado um dos seus braços, está difícil de poder fazer as coisas, voltou na sua localidade, na sua casa, uma casa simples, né, e ele dizendo, começou a chover e vou precisar sair daqui de novo, porque a previsão é de inundar novamente, e então a gente precisa que realmente as coisas mudem. E ele falou, apesar de tudo, eu continuo confiando em Deus, porque só Deus que pode nos ajudar, não existe outra força que pode nos ajudar. Então esse testemunho dessa pessoa, não sei mais detalhes nenhum dessa pessoa, apenas isso que eu estou dizendo, que foi um vídeo que nós vimos no YouTube hoje de manhã, e então é importante exatamente isto, né? Ele disse, eu sei que Deus tem propósito em tudo. No momento eu não estou entendendo nada qual é o propósito, mas todavia a minha confiança continua em Deus, porque só Ele é que pode mudar essa história aqui. Então é exatamente isso, que, né, as pessoas voltem o seu olhar para os céus e que confiem realmente em Deus, que só Ele pode trazer a solução devida aí. Ok? Baruch Hashem. E com a graça de Hashem, né, pelas mídias sociais, e à tarde com a Torá sempre estaremos aqui transmitindo, procurando trazer, né, notícias atualizadas aí. Dependendo da situação, né, a gente pode entrar num horário totalmente fora do horário, e o dia totalmente fora dos nossos dias, né, que os nossos dias de à tarde com a Torá é terça, quinta e sábado. Poderemos entrar ao ar a qualquer momento do dia ou da noite, de acordo com as notícias que vierem ali
da comunidade Beninoa, Rio Grande do Sul, da cidade de Viamão, através do casal Gesiel e Miriane Stum, ok? Então a gente pode entrar aí de repente, em qualquer momento, para trazer aí, com a graça de Hashem, boas e maravilhosas notícias. Amém, amém, ok? E vamos repetir, aqueles que quiserem contribuir, somando conosco, a Sinagoga Beninoa Regional Bauru, né? Tem aí na descrição do nosso shiur, o Pix CPF da nossa segunda tesoureira, para que nós possamos receber as doações e enviarmos diretamente lá no Pix da Miriane Machado Stum, ok? Baruch Hashem. Vamos em frente, amados, né? Pois a nossa paraxá da semana, Kedoshim, nos fala: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou sagrado, sou santo, né? Então nós estamos aí no 7º dia da semana, que é o Shabat, e é a conclusão da paraxá da semana, né? Ontem, na celebração do Shabat, nós tivemos uma reflexão baseado no estudo do rabino Tzvi Freeman, né, sobre Shabat, o pensamento de Deus, e ali nós vimos, né, que somente o 7º dia da semana, somente o Shabat é real e eterno. Os outros 6 dias da semana, eles não são reais e eternos, né? Aí às vezes a pessoa fica assim, mas peraí, eu vivo 6 dias com coisas positivas, negativas, catástrofes, inundações, enchentes e companhia limitada, como que isso não é real e verdadeiro? Então nós precisamos ir para o plano espiritual, né? Ou seja, qual que é o plano espiritual que nós precisamos compreender dentro dos ensinamentos judaicos? Veja bem, a redenção final com Hamelech HaMashiach, o rei Mashiach, a redenção final, a partir do momento que Mashiach ele começar a reinar, se estabelece o reino milenar de Mashiach. Então, o reino de Mashiach, ele terá a duração da nossa linguagem para entendermos de 1000 anos. E isso corresponde que a redenção final, ela será um Shabat. Há um salmo que diz assim: para Hashem, 1000 anos é como um dia. Um dia é o Shabat, que equivale a 1000 anos. Onde nós teremos na redenção final a construção do 3º e definitivo templo, onde ele será eterno. Teremos realmente, plenamente, 100%, todo o mal tendo a sua data de validade vencida e, por isso, sendo descartado. E isso está ligado diretamente aos 6 dias da semana, onde tudo aquilo que é negativo e destrutivo está, entre aspas, à flor da pele durante 6 dias. Quando chegamos em Shabat, nós temos a proteção divina em todos os níveis da nossa vida. Por isso que em Shabat, por exemplo, nós não precisamos fazer pedidos de preces, no sentido pedindo socorro para Hashem, né, disso ou daquilo. Em Shabat nós não pedimos, né, proteção contra o inimigo, contra doenças, fome, espada, etc. Por quê? Porque ele é o protetor pleno no Shabat para com os Bnei Israel e os Bnei Noach. Então, por isso, o 7º dia, ele corresponde exatamente a um dia que corresponde a 1000 anos, que é exatamente a redenção final com o rei Mashiach, onde o mal cessa e plenamente o bem é estabelecido. Por isso que o bem, ele é eterno. E quando nós praticamos um bem, por menor que seja, ele repercute em todo o universo, não só no nosso planeta, mas em todo o universo, e além do nosso universo, onde o trono divino está.
Então, por isso, amados, realmente, 6 dias e o 7º dia, como diz os nossos sábios, está exatamente, plenamente, 6 dias da semana, corresponde aos 6 milênios da história da humanidade, e o 7º dia corresponde exatamente ao 7º milênio, que é Mashiach, o reino de Mashiach, que é exatamente o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Então, por isso, durante os 6 dias da semana, o que Hashem traz para nós é que nós possamos estar conectados com aquilo que é eterno. E o que é o eterno? O 7º dia da semana. Por isso que nós falamos, hoje é o primeiro dia para o Shabat, o 7º dia. Hoje é o 2º dia para o Shabat. Então, procurando conectar os 6 dias da semana ao Shabat, para que nós não percamos o elo de ligação com o Shabat, para que nós possamos estar conectados com aquilo que é real, verdadeiro e eterno, o 7º dia. Então a redenção final, que é o 7º milênio, ele corresponde exatamente ao Shabat. O Shabat, o 7º dia, o Shabat de 1000 anos. Por isso que o mal vai cessar completamente e o bem será estabelecido plenamente. Dentre várias profecias, temos lá, né, a criança vai brincar com a serpente, nenhum mal lhe acontecerá, o leão vai pastar junto com a ovelha, instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas, né? Também temos lá a questão que os corações dos pais convergirão para os corações dos filhos e os corações dos filhos convergirão para o coração dos pais. Ou seja, a família viverá plenamente feliz, em união, em unidade, em alegria. Então, por isso, amados, é necessário nós estarmos com essa conexão constante com o Shabat, para que nós possamos, de fato, procurarmos cada vez mais transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Na nossa paraxá, no capítulo 20, no verso 7, onde nos fala, santifiquem-se e sejam sagrados, pois eu sou Deus, seu Deus. Junto com os comentários de Rashi, esse versículo ele fica da seguinte forma: santifiquem-se, afastando-se da idolatria, e sejam sagrados. Eu sou Deus, seu Deus. Então, segundo os ensinamentos racídicos dos nossos mestres, ele diz, para receber suporte das forças da santidade, é essencial o esforço da pessoa em se manter submissa à autoridade mais elevada, que é a autoridade de Hashem, do Adon Olam, o Senhor dos mundos, o Senhor do universo, o único e verdadeiro Deus. Aqueles que não querem fazer este esforço seguem o caminho da adoração de ídolos, que não requer nenhum comprometimento, né, do ego. Seguindo esta linha, o versículo testemunha: nós comemos no Egito de graça, como está escrito lá em Números, capítulo 11, verso 5. Foi uma das reclamações que o povo fez com referência a Moshe. Lá no Egito nós comemos de graça. Lá na idolatria nós comemos de graça. Era isso que eles estavam dizendo. Então, para que nós possamos receber o suporte das forças de santidade, nós precisamos nos esforçarmos para servir o único e o verdadeiro Deus. Por isso, o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que está acima dos montes, que está acima dos céus, que criou céus e terra. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem o nosso socorro. E essa é a mensagem que todo Bnei Noach precisa levar em frente cada vez mais. Por quê? Porque o mundo está cambaleando como de fato estivesse como que morto.
como se estivessem como bêbados, como zumbis. Então é preciso que nós venhamos estabelecer equilíbrio através das nossas ações com as 7 leis de Noah e mais a orientação rabínica. Uma razão adicional por que os indivíduos escolhem receber seu sustento por meio da adoração de ídolos é em razão de que os benefícios que são a curto prazo são maiores. Isso porque o alimento das forças malignas está arraigado no domínio transcendente da divindade, além da razão e da lógica, e assim concedem energias até mesmo sem o esforço apropriado. Sabe aquela questão assim, o caminho é fácil? É isso que acontece com referência à questão do caminho dos ídolos. O caminho da idolatria, a princípio, ele é fácil. Quando nós começamos o caminho do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o que aconteceu conosco? Tudo se complicou. As coisas ficaram mais difíceis. E muitos de nós pensamos, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a decisão correta? Esforço. E por que realmente o Eterno quer que nós venhamos nos esforçarmos para trilhar o caminho monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica? Para que nós tenhamos méritos diante de Hashem, para que as nossas preces sejam mais rapidamente atendidas e respondidas. Porque o que mais Ele quer é que nós venhamos ser agraciados por Ele. Porque a maior alegria de um pai é poder abençoar e socorrer os seus filhos. E Hashem, Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. É o Pai Celestial, é o Pai das misericórdias. E o que Ele mais quer é nos abençoar. Mas Ele não quer nos dar o pão da vergonha. O que significa o pão da vergonha? Eu não merecer. Eu não ter mérito. É isso que Hashem faz. Por isso que o esforço, ele precisa ser de cada um. Os desafios, cada um tem o seu, e cada um precisa vencer os seus desafios, se esforçar. É nesse sentido que adquirimos méritos, e Hashem se alegra conosco e nos abençoa grandemente. Não obstante, a dificuldade de obter sustento do lado da santidade, a recompensa imediata reduzida, o povo judeu ainda assim opta por uma vida de Torá e Mitzvot, já que este é o caminho da verdade e perdura para sempre. Então, nós precisamos realmente, com a razão, ou seja, pela lógica, vermos realmente se o mal ele tem data de validade, então por maior, entre aspas, por maior que seja a alegria da pessoa no caminho da idolatria, no caminho do mal, ele sabe que vai chegar um ponto em que tudo ele vai perder. Inclusive, poderá perder a sua própria vida. Enquanto que o caminho difícil, que exige esforço, abnegação, resiliência, persistência, ela não nos dá respostas imediatas como queremos e nem recebemos benefícios como gostaríamos de receber. Mas sabemos que, aparentemente, o pouco que recebemos, eles são eternos. E à medida que vamos progredindo, Ele, o soberano, vai nos acrescentando mais e mais, por causa dos méritos. Então, a partir do momento que eu tenho essa certeza de que esse caminho que eu estou trilhando, ele é eterno, ele me dá na presente vida, no presente configuração que nós temos, nos dá, sim, muitas bênçãos. E sabemos que na redenção final, no Olam Rabá, teremos muito mais ainda, e que são eternos.
porque também serei eterno. Então, se eu tenho, no meu nível racional, razão, com o conhecimento das Escrituras, então eu preciso tomar uma decisão realmente dentro desse parâmetro. Eu quero viver pouco ou eu quero viver muito? Eu quero realmente alcançar os desejos da minha carne, os desejos do meu ego, mesmo que seja por um pouco tempo e tudo vai se acabar? Ou se eu realmente renuncio o meu ego, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, busco junto à minha fonte essencial, Deus, para que eu possa desfrutar com muita alegria o pouco que Ele me dá agora, mas eu sei que sempre Ele vai me dar mais, e mais, e mais, até alcançar a redenção final e a vida eterna. Então, por isso, realmente, amados, né, este é o caminho da verdade, e somente esse caminho é que perdura para sempre. Então, o povo judeu saiu do Egito, enfrentou o deserto, simplesmente na confiança em Hashem, que Ele proveria tudo, e Ele proveu. E é por isso que nós estamos nesse deserto abrasador, para que nós possamos cada vez mais, pela experiência do nosso irmão mais velho, possamos, de fato, estarmos realmente no caminho de Deus, no caminho de Hashem. Ok? Segundo o Maguide de Meserite, ele fala para conosco dentro desse campo dos méritos, ele nos chama de Baal Teshuvah, né? Baal significa Senhor, Teshuvah, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Resumidamente, arrependimento. Então, Baal Teshuvah significa mestre do arrependimento. Então, toda aquela pessoa que foi idólatra e convergiu para o monoteísmo com fundamento judaico, ele é chamado de Baal Teshuvah, o mestre do retorno, ou o mestre do arrependimento. Alguém que viveu previamente uma vida não observante, não deve dizer, eu desejo transgredir os mandamentos, mas o que posso fazer se meu Pai nos céus impôs esses decretos sobre mim? As questões, né, sobre o que ele impôs esses decretos sobre mim. Aqui nós podemos assim, por exemplo, Deus disse, não cometerás idolatria, não adorarás a outros deuses. Mas aí a pessoa diz assim, mas peraí, eu vivi a idolatria, o negócio lá é um negócio legal, é um negócio bacana. Eu gostaria de viver a idolatria. Mas o que é o Baal Teshuvah? O Baal Teshuvah é aquele que diz assim, sim, eu gostaria de viver a idolatria de novo. Mas Deus, o Pai Celestial, ele diz que não devo praticar idolatria. Então, por amor a Ele, eu não vou praticar idolatria. Então, essa é a realidade. Realmente, o mundão com a sua idolatria é muito bom. E é por isso que fala realmente, né? O Egito era muito bom. Mas era tempo de escravidão. As pessoas não podiam pensar por si só. Era o Estado que pensava por eles. Era o Estado que tomava decisão por eles. Não havia liberdade. Podia comer as migalhas do rei, do faraó, do paró, mas não havia liberdade. E é isso exatamente o sistema do paró, que é uma realidade através dos milênios até aqui. Os faraós da atualidade, eles querem exatamente que o povo viva das suas migalhas, mas que não tenha liberdade. Eles, o Estado,
venha pensar por eles, venha decidir por eles o que você vai fazer, aonde você vai morar, aonde que você vai comprar, o que você vai comprar, o que você pode comprar e o que você não pode comprar. O Estado vai decidir por você o que você pode ter e o que você não deve ter. É este o sistema do Paró, é o sistema do faraó. E os filhos do faraó estão aí através dos milênios até a presente data, dentro dessa mesma realidade, né? Dentro do campo judaico, por exemplo, né? Então o judeu, por exemplo, ele não pode dizer assim, a carne de porco é repugnante. Não. O correto é ele dizer, sim, gostaria de comer a carne de porco, mas Deus proibiu para nós judeus não comer carne de porco. Então, eu não vou comer. Simplesmente isso. Eu não vou comer. Por quê? Porque ele, Adon-Olam, soberano do universo, diz que é para não comer. Entendeu? Tanto para Benei Israel como para Benei Noach, a compreensão dessa questão. Para que sejamos Baal Teshuvah, mestre do arrependimento. Nós que já provamos o pecado, há o perigo de regressar aos seus modos anteriores, se ele ativamente desejar transgredir os mandamentos do Eterno. Então, nós que já passamos por esse caminho da idolatria e companhia limitada e chegamos até aqui ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, pode sim, nós podemos sentir um desejo de retornar lá. É uma realidade. E nós não podemos fugir disso. Quando a pessoa bate no peito e fala, não, eu sou bom, eu sou forte, eu aguento, vai cair mais rápido do que ele pensa. Mas aquele que com humildade diz, eu sou fraco. Se Hashem, se Deus não estiver comigo e não me der forças para vencer o mal e a idolatria, eu caio nela rapidamente. Esse sempre terá o socorro de Adon-Olam. Ele sempre terá o socorro. E sempre será sustentado por Deus. Então é a questão de bitachon, confiança. Ok? Por isso, se refere a um certo tipo de Baal Teshuvah, que apenas endireitou seus modos sem transformar de fato a natureza de sua personalidade. Mas se uma pessoa faz uma Teshuvah profunda, pela qual a própria natureza do seu caráter é transformada, então ela realmente pode dizer, eu desejo transgredir os mandamentos, mas o que posso fazer se meu Pai nos céus impôs esses decretos sobre mim? Ou seja, sim, eu desejo transgredir os mandamentos de Hashem, mas ele colocou sobre mim as 7 leis de Noach, suas ramificações e alguma coisa a mais que eu possa fazer, segundo a Torá, com orientação rabínica, eu preciso fazer com verdadeiro amor a Hashem, com verdadeira fidelidade a Hashem, para que, de fato, Hashem venha preservar a minha vida, venha guardar, assim como eu, minha família, e eu possa desfrutar cada vez mais dos benefícios de Hashem. Uma das coisas mais preocupantes, por isso que uma das profecias fala, Zacarias ou Malaquias, não me lembro agora, em que os corações dos pais convergirão para os corações dos filhos e dos filhos aos pais, é exatamente a questão de ordem familiar. Porque a hierarquia de Deus, ou a sequência divina é Deus, em primeiro lugar, família, em segundo lugar, e liberdade. Né? Não que um seja menos do que o outro, em hipótese nenhuma, mas é uma sequência de ação. Todas têm o mesmo nível diante de Hashem. Por quê? Porque Hashem, que é o primeiro acima de tudo de todos, é ele que criou a família. Então a família é divina e infinita como Hashem o é. A liberdade, ela é divina e infinita como o seu Criador o é. Então, mas esse tripé divino,
Deus, família e liberdade, é uma realidade que ele concedeu ao ser humano. E um dos fatores mais importantes para essa conquista está de fato em Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras de Hashem, conhecido popularmente como os 10 mandamentos. Sendo que os 5 primeiros mandamentos que estavam em uma tábua e os outros 5 em outra tábua, que eram 2 tábuas. Os 5 primeiros mandamentos é exatamente a relação do ser humano para com Deus. E as segundas tábuas, do 6º mandamento ao 10º mandamento, é exatamente a relação entre o ser humano e o seu próximo. Mas só que na primeira tábua, a relação entre o ser humano e Deus, o 5º mandamento está lá: honrar pai e mãe. Mas pai e mãe é humano, os filhos são humanos. Mas está dentro dos 5 primeiros mandamentos no relação entre o ser humano e Deus. Ou seja, iniciando de uma forma bem simples e resumida. Quem honra e ama seu pai e sua mãe, ele vai honrar e amar a Deus. Quem não ama e não honra seu pai e sua mãe, jamais vai honrar a Deus. Jamais vai amar a Deus. O Jonas está colocando aí, Malaquias, capítulo 4, verso 6. Você pode ler aí depois, ok? Baruch Hashem, grato, Jonas. Você entendeu? Por que isso? Porque somente através de um amor genuíno e verdadeiro que os filhos têm para com seu pai e sua mãe, poderão, como filhos, honrar e amar o Pai Celestial. Essa é a questão. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele dá a seguinte palavra sobre isso. Honrar aos pais é, pelo menos até certo ponto, o exemplo clássico de um tipo de comportamento aparentemente tão lógico que o teríamos obedecido mesmo que Deus não o tivesse ordenado. Não obstante, a razão pela qual Deus nos determina observar regras como esta é que nos é natural, seja isso bom ou mal, encontra-se limitado pela natureza humana, por causa da alma animal. Ao converter um comportamento evidente e lógico em um mandamento divino, Deus nos permite ir mais além da nossa natureza. Desta maneira, a Torá nos livra de nossas limitações humanas e nos permite participar da infinitude de Deus, ao revelar a nossa também infinita essência espiritual. Ou seja, o que o nosso Rebbe está dizendo aqui? Que para um filho amar e honrar o seu pai e a sua mãe, ele precisa, de fato, ir além das suas limitações. Porque de forma clássica e natural, todo filho honra pai e mãe, pela lógica. Porém, a sua natureza humana pode fazer com que ele se rebele contra pai e mãe, venha ofender seu pai e sua mãe, venha machucar seu pai e sua mãe, e às vezes até chega a matar pai e mãe. Por isso Deus, ele colocou algo lógico como uma mitzvah, para que isso seja sublime, elevado, divino, que vai além da nossa natureza humana. Ou seja, é transcender, de fato, as nossas limitações e adentrarmos na infinitude de Deus, quando nós honramos e amamos o nosso pai, a nossa mãe. Assim, nós poderemos, de fato, amar e honrar verdadeiramente a Deus. Caso contrário, se é o primeiro mandamento com promessa para que vá bem tu e a tua família, não cumprindo, não honrando, não amando, o inverso é uma realidade, ok? Então, amados, com a graça de Hashem, hoje a Havdalah, ela acontecerá às 18h09, a passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, ok?
Nós aí vamos aqui no final do nosso shiur, né, voltamos a falar sobre a questão do Rio Grande do Sul e a nossa comunidade Benendor, lá na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, para que possamos estarmos aí juntos, irmanados, né, com os nossos amados ali, Gesiel e Miriane Stum, para podermos ajudar da melhor forma possível e que possamos transcender um pouco mais a nossa própria natureza, né? Ou seja, eu só posso contribuir com 10 reais, por exemplo, né? Aí você fala, não, vou transcender isso, vou contribuir com 15 reais. E assim, automaticamente, os demais escalões aí, de acordo com a realidade de cada um, né? Não é fazer aquilo que é impossível, né? Mas assim, transcender um pouco a mais do que nós estipulamos o fazer, ok? Então que nós possamos aí realmente estarmos juntos e irmanados com os nossos amados ali de Viamão, Rio Grande do Sul, a comunidade Benenor, e assim, através deles, nós possamos alcançar quantas outras pessoas forem possível, né? E, obviamente, né, com a Miriane e Gesiel Stum, né, eles sempre estão, né, informando a respeito da situação ali, e nós vamos repassando aí aos amados aí, ok? Não deixe de visitar o canal lá do Jonas, né, do Instagram, né? O Instagram eu ainda não consegui me entender com ele direito, né? Então a gente está tentando aí entender o Instagram, e a gente também, na medida do possível, vamos compartilhando alguma coisa aí, tá bom? Então vamos em frente, amados. Shabbat Shalom para você, sua família, todas as comunidades, né? Shalom Shavuot, né? Uma ótima passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, que durante os 6 dias comuns tenhamos muita proteção divina, né? Muita parnassá, que significa sustento, né? Que possamos ter proteção, bem como possamos também ter aí saúde, vida longa para servirmos a Hashem e sermos realmente, né, bênçãos na vida do nosso próximo, dos nossos irmãos, ok? Shalom, shalom, até mais.